leite condensado, geleia de mocotó, pizza, sorvete, pão de queijo e até chiclete. A lista de compras do governo Bolsonaro. Tá todo mundo alvoroçado nas redes sociais e revoltado, inclusive, querendo saber como é que o governo gastou 1,8 bilhão de reais no ano passado em vários itens de compras, mas incluindo esses que eu falei agora. Eu sou Marilis Pereira Jorge, você está no My News, bem-vindo aqui ao meu cantinho. Se você está chegando agora por aqui, aproveita, se inscreve aí no canal, aperte o sininho para receber as notificações. E você que é meu parceiro, você já sabe, né? De tédio a gente não morre e hoje a gente está falando de compra no supermercado, né? Tá todo mundo muito revoltado com essa lista de compras, os valores são realmente estratosféricos. Mas, gente, vocês sabem que eu sou uma grande crítica desse governo, mas eu acho que, calma lá, é muito cedo pra gente sair apontando os dedos e já falando em CPI do leite condensado, dizendo que o leite condensado é o Uno do Bolsonaro, fazendo uma referência ao Uno do Collor, que foi o que levou o presidente Collor a sofrer o impeachment. É muito cedo. E por quê, gente? Primeiro porque as pessoas não leem notícia. Vamos combinar? Ninguém lê notícia. Então você vê essa chamada lá e parece que foram gastos 1,8 bilhão de reais em compras e que tudo isso está sendo consumido no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto, né? Haja Bolsonaros para comer tanto leite condensado e mascar tanto chiclete. Crítica tem que ser feita, essas compras têm que ser fiscalizadas? Obviamente. E aí eu quero fazer um parênteses para chamar atenção para uma coisa importante. Olha como o trabalho da imprensa é importante. Você que está aí, todo mundo que estava em casa, os políticos inclusive, vários parlamentares que estão tão revoltados hoje nas redes sociais e falando que vão pedir, né, para abrir uma CPI sobre essas compras e tal, querendo explicações do governo, ninguém saberia, apesar de que essas informações são públicas, que o governo está gastando tanto dinheiro, incluindo itens aí que parecem um tanto desnecessários nessa compra. E aí vem o jornalismo e joga luz em cima disso. Agora, a matéria está super correta, o site Metrópolis fez um levantamento muito bem apurado, um trabalho jornalístico muito bem feito. Eu quero fazer duas observações sobre esse assunto. Primeiro, esse total de 1,8 bilhão que foi divulgado se refere ao total de gastos de todos os órgãos do executivo. Todos eles pagaram tudo isso. Então não foram as compras que foram parar lá no Palácio da Alvorada ou no Palácio do Planalto, né? A gente já fica imaginando a primeira-dama Michele tirando as compras do carrinho do supermercado, botando na geladeira. Haja espaço para tanto leite condensado, haja espaço para tanto sorvete. Não é bem por aí. Então, por exemplo, maior parte das compras e o montante mais alto tá ligado aí ao Ministério da Defesa. Só ali eles gastaram 632 milhões com alimentação. Agora, por que o Ministério da Defesa, por exemplo, comprou vinho? Gastaram 2,5 milhões de vinho e o gasto relacionado a vinhos foi quase totalmente bancado por essa pasta, o Ministério da Defesa. O Ministério da Educação ficou em segundo lugar aí como segundo maior pagante do governo, eles gastaram 60 milhões de reais. E o Ministério da Justiça gastou bem menos aí, está em terceiro lugar entre os órgãos com as despesas em torno de 2 milhões de reais. A reportagem procurou essas pastas, os ministérios, para entender o porquê desses gastos. Eles não responderam até o fechamento da reportagem. Isso sim é um problema e tem virado um padrão nesse governo. Os ministérios, ministros, os órgãos governamentais não têm respondido questões enviadas pela imprensa. A explicação do Ministério da Economia é que a maior parte dessas despesas aí está no Ministério da Defesa porque se refere à alimentação das tropas das Forças Armadas em serviço. E dizem que toda a despesa efetuada pela administração pública federal está dentro do orçamento. O fato é que esses gastos aumentaram 20% em relação a 2019. E olha que para a reportagem, eles consideraram apenas os itens que somaram mais de 1 milhão pagos, ou seja, esse valor pode ser maior. O que chama atenção nessa reportagem?
né? Além de arroz, feijão, carne, batata frita, salada, essas coisas do dia a dia aí que dá para entender que seja comprado, principalmente quando você fala em alimentação das tropas que estão em serviço e tal, nesse carrinho tem biscoitos, sorvete, massa de pastel, o famigerado leite condensado, que a gente sabe que é a marca registrada do presidente da República, e o que eu falei lá no começo, gelé de mocotó, picolé, pão de queijo, pizza, vinho, bombom, chantilly, sagu. Gente, quem come sagu em 2021? Sagu, eu comia sagu quando eu era criança no Paraná, era uma sobremesa tradicional. Mas enfim, e chiclete, gente. Esses valores do chiclete aqui realmente, eu acho isso realmente tem que ser questionado. Eu acho que sim, a gente tem o direito de saber por que tanto dinheiro gasto com alguns itens. Então, por exemplo, só de chiclete foram gastos R$ 2.203.681. Isso tudo saiu dos cofres públicos. Aí tem ainda shoyu, molho inglês, pimenta, tudo isso aí, 14 milhões de reais. E tem mais uma curiosidade, né? Só para colocar um pouquinho de pimenta nessa treta, o governo gastou 5 milhões de reais com passas. Eu sou uma fã das passas, acho que tem que tacar passa em tudo mesmo, mas gastar 5 milhões de reais com passas é uma coisa que precisa ser explicada. Uma coisa que falta nessa reportagem, até porque a gente precisa desse tipo de informação para efeito de comparação, é quanto foi gastado nos anos anteriores pelos governos que antecederam o governo Bolsonaro, para a gente fazer uma comparação se é parecido com o que os outros governos gastavam ou se está muito acima disso. Então, assim, eu acho que a gente tem que se manter sóbrio nessa discussão. Não é só porque saiu uma notícia dizendo que o governo gastou tudo isso, é que todo mundo tem que ficar alvoroçado achando que está errado. Não, a gente precisa entender. Eu acho que sim vale, por parte dos parlamentares, entender por que alguns desses gastos foram feitos, né? Chiclete, sorvete, sagu, leite condensado. Num ano de pandemia, de contenção de gastos, que a gente precisa ter recursos alocados para outras coisas, talvez não seja muito adequado. E é isso que a gente precisa entender. Mas simplesmente não ler a reportagem, achar que esse 1 bilhão de reais foi parar dentro da geladeira do Bolsonaro no Palácio da Alvorada ou no Palácio do Planalto, aí é um pouco de exagero. E o que me incomoda mais numa situação dessa é que você entra nas redes sociais e você vê alguns parlamentares, gente da oposição, enfim, de todo o espectro político ali, mais revoltados com essa notícia e fazendo um estardalhaço com esse gasto do que com outras questões muitíssimo mais graves e já comprovadas da sua gravidade que foram cometidas não só pelo presidente Bolsonaro, mas pelo governo todo. De novo, vocês sabem que eu sou uma grande crítica desse governo, eu acho esse presidente um incompetente, eu sou a favor desse impeachment, mas calma lá, vamos focar a energia no que realmente precisa ser focado. E isso tudo, a gente acaba perdendo foco do que a gente precisa falar nesse momento, que é a falta de vacina e a mudança de discurso do Bolsonaro, que agora ele e o Guedes descobriram que para a economia voltar à normalidade é preciso que as pessoas sejam vacinadas em massa. Olha que gente esperta. Vamos embora pro nosso café? Eu já tô com meu cafezinho aqui prontinho pra gente conversar. Pessoal, é o seguinte, o vídeo da última quinta-feira foi sobre o impeachment. É um assunto que virou pauta do dia, tá em todas as esferas da vida pública e privada, as pessoas estão falando cada vez mais sobre esse assunto. Quem não assistiu o vídeo, vai lá, assiste que vale a pena para entender o que está mudando nesse momento. A Marisa Cassim fala o seguinte: todos os dias o presidente dá mais um motivo para acionar o impeachment, mas para mim o mais chocante é ele nunca ter ido a um hospital prestar solidariedade às vítimas. E daí, diria ele, pois é, ele tem um repertório grande, né? Assim, a gente tem uma coleção de frases que mostram a total falta de empatia do presidente a esse pesadelo que a gente está vivendo há quase um ano. A Ísia Oliveira fala: vai sonhando, fia. Ísia, eu não escondo de ninguém, não é novidade para ninguém que eu acho que eu falo que o impeachment é
o melhor caminho, infelizmente é o melhor caminho para o Brasil nesse momento, mas não é só sonho não, há motivos concretos para que o processo de impeachment seja instaurado, então não é só vontade minha, é uma questão realmente da gente respeitar a Constituição. A Letícia Coelho fala o seguinte: Maria-Elisa, acompanho sempre sua coluna aqui no My News e hoje fiquei feliz em saber que você curte tomar uma cachaçinha. Quem não assistiu o último vídeo vai lá assistir. Quero te mandar uma garrafa da minha cachaça. Gente, uma mulher produtora, eu ia falar uma mulher cachaceira, não, é uma mulher produtora de cachaça, Letícia Coelho, 24 cachaça. Ela quer saber como é que faz. Pessoal, eu tenho recebido algumas mensagens de gente perguntando como é que me manda coisas. Eu tenho uma caixa postal, é caixa postal 38955, o CEP 22430-970, Rio de Janeiro. Só isso. Coloca meu nome, caixa postal, que vai chegar. Obrigada, Letícia. Já tô ansiosa para conhecer essa cachaçinha. O Givaldo Nascimento Júnior fala: Marilis, suas respostas aos comentários são ótimas, principalmente para aqueles que tentam te afetar. Se me permite, sua maior beleza é refletida pela sua inteligência. Saúde e sucesso a todos do canal. Esse é o tipo de elogio que eu adoro receber. Adoro receber. Obrigada, Givaldo. E eu vou compartilhar com todo o pessoal do canal os seus desejos aqui de saúde e sucesso. Obrigada. A Rosa Lima fala uma coisa que é um comentário que eu vejo com uma certa frequência nas redes sociais. Ela fala o seguinte: quem apertou 17 deve pedir perdão aos brasileiros de joelhos. Rosa, eu não sou rancorosa dessa forma, não. Acho que há várias formas de tentar compreender por que algumas pessoas fizeram essa infeliz opção em 2018. Mas a minha postura é diferente dessa. Eu acho que a gente tem que receber de braços abertos as pessoas que se arrependeram. Que bom que se arrependeram. Que bom que acordaram para a realidade. Que bom que entenderam que esse é um péssimo governo, que é um péssimo presidente e que a gente precisa se livrar dele. Então, assim, esse tipo de revanchismo, de querer que as pessoas peçam perdão de joelhos, ou achar que essas pessoas, enfim, são pessoas horrorosas, isso não vai levar a mudança nenhuma no Brasil. A gente precisa se livrar desse presidente e a gente precisa unir forças para que isso aconteça. Quanto mais a gente ficar recriminando, rechaçando, querendo puxar a orelha das pessoas que votaram, mas que já mudaram de ideia, que já estão aqui no lado bom da força, mais difícil esse processo fica. O que me deixa realmente muito surpresa é quem continua apoiando esse governo. A essas pessoas eu quero dizer que eu mais do que lamento. Para vocês verem, Sérgio Anastácio, não existe vacina ainda. Elas todas ainda estão na fase experimental. Quem quiser ser rato de laboratório que se prontifique. O resultado só sairá daqui a alguns anos. Deus que proteja o Brasil. Você vê como as mentiras desse governo, elas se propagam. Eu tenho visto muita gente dizer que as pessoas que vão tomar vacina agora são cobaias, que a gente não sabe o que vai acontecer. As pessoas não se dão conta de que sim, as vacinas passaram por todos os processos que elas têm que passar, fase 1, fase 2, fase 3, e só então elas foram aprovadas. Eu me lembro muito bem no ano passado que a gente discutiu muito sobre isso, que uma vacina demoraria a aparecer. Era uma conversa que inclusive eu tinha em casa, depois de ter visto aquele documentário sobre a pandemia, mostrando todos os cientistas ao redor do mundo, que não era sobre essa pandemia. É um documentário que chama pandemia, mas que foi lançado antes da pandemia do novo coronavírus. E eu lembro que eu falei para o meu marido que assim, não era possível que uma vacina demorasse esse tempo todo para ser desenvolvida, 2, 3, 4, 5 anos, como a gente via sendo dito, com tanta gente empenhado, debruçado, desesperado atrás de alguma solução para essa doença que a gente está enfrentando no mundo todo. E o resultado é esse. A gente sim está tendo algumas opções, porque não é uma só, né? A gente está tendo algumas opções de vacina porque esse processo ele foi acelerado. E isso depende também do quê? De dinheiro, gente, de vontade política. Uma coisa que a gente sabe que muitas vezes
A ciência sofre com falta justamente disso, de apoio, porque não tem dinheiro para fazer todas as fases, então tudo demora mais, demora para conseguir financiamento. Só que isso foi feito de uma forma muito mais rápida, felizmente, né? Que bom que temos vacina. E ao contrário do que o Sérgio Anastácio está dizendo, as vacinas não estão em fase experimental, elas já passaram. Essas vacinas que já começaram a ser aplicadas ao redor do mundo, elas já passaram da fase experimental, elas já passaram das 3 fases que uma vacina precisa passar. Então, assim, vamos parar de acreditar em mentira, vamos parar de acreditar em bobagem. A pessoa aqui da Insólito Produções fala o seguinte: poxa, Marilis, baixa o volume da vinheta do café. Sempre tem um ataque do coração toda vez que entra a vinheta, porque a voz está muito mais baixa do que a vinheta. Gente, desculpa, eu vi alguns comentários falando sobre isso. Vou mandar uma mensagem para o pessoal da edição, que é um pessoal maravilhoso, incrível, mas talvez não tenha se dado conta dessa diferença de som, mas desculpa aí. E a Eliane Borges vem aqui, acho que ela tá um pouco brava, fala: esquerdista descarada. Ô Eliane, eu sou de fato descarada, sou bem descarada. Agora, eu não sou esquerdista, eu sou uma progressista, levanto as minhas bandeiras aqui, levanto para todo mundo ver, mas eu não sou esquerdista, mas sou descarada, sou bem descarada. Você não faz ideia de como eu sou descarada. E por último, deixei um comentário bem fofo aqui, porque, gente, tem muita gente fofa aqui. Né? Tem gente que não gosta, mas tem gente fofa. O Sorin André, deve ser André Sorin, ele fala: morrer de tédio talvez não. Tá brincando com aquilo que eu sempre falo no começo dos vídeos. Então ele diz: morrer de tédio talvez não, mas de amor por você é meu destino. Ô André, obrigada. Eu quero dizer que eu morro de amor por todos vocês, que eu só tô aqui graças a vocês que me acompanham todas as terças e quintas. É muito bom ter a companhia de vocês, a gente vai construindo essa história juntos. Eu leio os comentários, por isso, assim, deixem os comentários. Não dá para comentar, não dá para responder todo mundo, mas vocês saibam que eu tô, sim, ligada no que vocês estão falando. Eu fico por aqui, volto na quinta-feira. Um beijo e boa semana pra gente.